Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila e vencemos! Uhul! Vencemos o Fluminense 2-0 jogando na Vila. Cara, nossa, que alegria poder dizer que esse time ganhou, cara. Que alívio também ao mesmo tempo, né? Porque, pô, baita do sofrimento. O Santos vem numa sequência muito ruim, né? Eu até comentei isso no pré-jogo, no vídeo ontem. E a gente precisava de uma vitória, principalmente porque a gente estava repondo um jogo que estava atrasado. Então, a partir do momento que a gente está igualando os jogos dos adversários, a gente ter 3 pontos a mais, a gente deixa a bucha lá para o pessoal lá embaixo, cara. Tá? Tipo, vamos começando a jogar a galera mais para baixo. O Santos chegou a 32 pontos, tem o mesmo número de pontos do Bahia, só que o Bahia está na frente por critérios de desempate. Bahia que vou até confirmar aqui o resultado, mas o Bahia estava empatando com o Ceará em casa. E sim, foi 1-1 mesmo. O Bahia fica com os mesmos 32 pontos do Santos, só que tem uma vitória a mais. E o Ceará fica com 33. Então, assim, esse jogo só o Bahia não podia ganhar nos resultados que poderiam ajudar a gente. Porque se o Ceará ganha, o Bahia fica um ponto abaixo. Como o Bahia ficou ao mesmo ponto, o Ceará ficou só um acima, fica acessível para a gente poder passar o Ceará também aí numa sequência. Próximo jogo do Santos é contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Eu acho que tem grande chance do Atlético aí talvez poupar alguns jogadores por conta das decisões, né? Então hoje o Atlético ainda joga a final aí a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E apesar que a final da Sul-Americana é só dia 20 de novembro, né? Então tem tempo. Mas a gente pode ver, de repente, um time misto, independente de passar ou não passar. O ideal seria que o Atlético passasse para a final. E o Atlético foi muito bem, né? Jogou muito bem o jogo de ida e tomou um gol no finalzinho do Flamengo que acabou punindo o Atlético pelo jogo que tinha feito. Então, se o Atlético conseguir fazer um bom resultado no Rio e eliminar o Flamengo, lembrando que o Flamengo é favorito por conta de ter um elenco mais estrelado, ser um time que muitas vezes as qualidades individuais e coletivas acabam funcionando nem sempre pela tática, mas mais porque os caras são bons de bola mesmo, jogadores acima da média, tal, muitos jogadores das seleções de seus países, tal. Então tem muita coisa para pensar nisso. Mas o ideal seria que o Atlético passasse, porque daí o Atlético tende a poupar jogadores, né? Então fala, não, jogamos agora, vamos poupar os jogadores, fim de semana a gente entra com o time misto, facilitaria um pouco. Mas assim, o que é importante, com o futebol que o Santos jogou hoje, o Santos tem chance de vir aqui em Curitiba e ganhar do Atlético Paranaense. Ou fazer um bom resultado. Às vezes um empate aqui contra o Atlético Paranaense já seria um bom resultado, dependendo do futebol que o time apresentar em campo, né? Se o Atlético estiver jogando bem nesse dia, pode ser um complicador para a gente. Mas o Santos jogou bola de verdade hoje. Hoje deu gosto assistir o jogo do Santos. Tava até comentando com o Danilo, eu estava assistindo um jogo contra o América Mineiro, umas 3 vezes eu quase desisti, eu não desisti de ver o jogo porque eu ia gravar o vídeo do pós-jogo depois, né, para poder passar para vocês as impressões sobre a partida. E foi triste, cara, foi amargo, assim, foi o que eu falei, os jogadores correram, lutaram, mas parecia que nada dava certo, parecia que não era, tipo assim, que o Santos não tinha mais jeito. Eu já estava até contando que se hoje acontecesse uma derrota contra o Fluminense, ia sair o Carille e provavelmente a gente ia de presuntinho até o final, né, do campeonato, aí torcendo para se segurar, para fazer bem feito o arroz com feijão, ganhar um ou outro jogo e torcer e até a última rodada. O campeonato é difícil, muda a situação do Santos com a vitória sobre o Fluminense, muda um pouquinho, dá um pouquinho de folga para o Santos, porque o Santos estava na zona de rebaixamento e nós saímos da zona de rebaixamento. O Fluminense está com 29 pontos na zona, a gente está com 32, então se a gente perde um, eles ganham um, eles empatam com a gente, daí pelos critérios de empate para saber quem ficaria. O Grêmio já fica 5 pontos para trás também, então é interessante a gente pensar nisso, porque é um concorrente forte que está lá embaixo, né? Então é um time assim que tem potencial e ele tem 2 jogos a menos, né? Então, na teoria, ele pode chegar aos mesmos 32 do Santos e ficaria com mais vitórias, só que para isso ele precisa ganhar 2 jogos. E o próximo jogo deles é contra o Palmeiras. Deixa eu até ver se. É que já vou abrir para vocês a tabela aqui. 29ª rodada, Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre. Então tem
O ideal seria que o Palmeiras pelo menos beliscasse ali aquele pontinho fora de casa para deixar o Grêmio lá embaixo, sem chance de encostar na gente, né? Porque um jogo que o Grêmio não ganhe desses dois que ele tem a menos, ele não alcança a gente, pelo menos nesse momento. E tá muito embolado o campeonato, assim. Então, por exemplo, hoje a gente tá com 32 pontos com 28. A gente tem o Bahia com 32 na nossa frente pelo número de vitórias. O Bahia tem 8 vitórias, a gente 7. O Ceará tá com 33 pontos, então tá um ponto só na frente. A gente tem o São Paulo e o Atlético Paranaense com 34 e Cuiabá e América Mineiro com 35. Então, assim, na teoria, se o Santos ganha um jogo, e esses times aqui, todos perdem, cara, não tem nem como, porque pela combinação de resultados, todos perderiam, o Santos poderia pular para décimo, porque tá muito embolado esse pedaço aí da tabela, aí do 16º até o décimo. Aí a gente tem um pouquinho de distância no nono, o Atlético Goianiense está com 37, então já pula 2 em relação ao América Mineiro. Então, cara, foi promissor. E para falar sobre o jogo, né? Tipo, eu tô analisando tudo de fora e não tô falando do mais importante. O mais importante é o jogo, vamos falar. O Santos começou com João Paulo no gol, Robson Reis voltando de lesão na zaga, Velasquez e Danilo Boza, Madson na ala direita, Vinícius Zanocelo, Marcos Guilherme, Felipe Jonathan na esquerda, Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Como que funcionou essa formação do Santos? A gente tinha a linha de três, o Velasquez jogou em alguns momentos mais para a esquerda, às vezes ele jogou mais no meio, mas ele era quem estava fazendo a cobertura mais para o lado esquerdo, e o Bosa na direita com o Robson um pouco mais centralizado. Muitas vezes o Robson caía mais para a esquerda também, fazia algumas coberturas, tá? O Zanocelo jogou como primeiro homem ali no meio de campo e foi muito importante porque ele virou o jogo, ele dava mais profundidade no passe. Sabe aquela coisa que a gente reclamava de toquinho curto e não virar o jogo de uma vez com o Diniz? O Zanocelo faz aquilo que o Sandri fazia antes de se lesionar, que é virar uma bola mais comprida, uma bola mais em profundidade, que foi espetacular. Inclusive, no lance do gol, tem muito para falar sobre isso. Na esquerda, o Felipe Jonathan, ele não jogou como lateral, ele jogou um pouco mais fechado, então ele jogava como se fosse um meia pela esquerda. O Lucas Braga, que estava na ponta, muitas vezes voltou, às vezes o próprio Marcos Guilherme. Então, assim, eles formaram um trio pelo lado esquerdo ali. Felipe Jonathan um pouquinho mais para trás, o Marcos Guilherme um pouquinho mais para frente, o Lucas Braga mais aberto. E isso deu movimentação, porque às vezes o Lucas Braga caía, o Marcos Guilherme vinha, o Felipe Jonathan encostava. Então funcionou. E o Diego Tardelli se movimentou muito, cara. Muito, o campo inteiro. E na direita, o Bosa encostava um pouco para chegar no Madison e era Madison e Marinho, aquele lado. E daí o Diego Tardelli flutuando. O Diego Tardelli jogou pelo lado esquerdo, jogou pelo direito, jogou no meio, jogou na zaga. Na zaga, assim, mais cobrindo o lateral. Cara, o Diego Tardelli se movimentou muito, muito mesmo, cara. E aí o Santos entrou em campo com muita vontade, mas muita vontade. Até os 15 minutos iniciais, eu acho que o Fluminense não pisou no campo de ataque. Só deu o Santos. O Santos comeu a bola, criou. Teve uma chance de uma cabeçada do Madison, que o goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, defendeu. O cara queima-roupa no susto, sabe? É que o Madison acabou cabeceando em cima do goleiro. Se tivesse cabeçado um pouquinho mais pro lado, eu acho que a gente ia comemorar mais ainda, sabe? Fazer uma alegria mais interessante ainda, né? E o jogo foi esses 15 minutos. Aí, a partir dos 16 minutos, mais ou menos, o Fluminense começou a equilibrar as ações. E aí o jogo ficou muito equilibrado, sabe? A gente teve bastante dificuldade de criar, mas o Fluminense também. O Santos estava marcando bem. Os jogadores do Santos acompanharam os jogadores do Fluminense, fizeram marcação dupla, marcação tripla. O Santos se entregou, sabe? Deu um gosto de ver esse time marcando, lutando. Teve até um lance, tem o atacante do Fluminense, o Luiz Henrique, muito bom, jogou na ponta direita. Ele começou o primeiro tempo na ponta esquerda. Quando ele foi para a ponta direita no segundo tempo, nossa, cara, foi perigosíssimo, o principal jogador do ataque adversário. E ele cortava para dentro e fazia muita habilidade, muito bom de bola esse garoto. E ele dava muito trabalho para a zaga do Santos. E teve um lance que ele driblou um jogador do Santos, aí ele foi para chutar, o outro chegou e travou, e daí veio um terceiro para roubar a bola, sabe? Cara, fazia tempo que eu não via isso no Santos, sabe? Essa vontade, essa paixão, esse tesão de jogar bola e falar, cara, a gente precisa entregar tudo e fazer. Então foi muito legal ver isso, cara. E aí teve uma chance aqui, outra colar. Então, assim, o Santos teve duas chances. Teve um chute do Marcos Guilherme também, que o goleiro defendeu, que foi uma boa defesa.
E aí, depois que equilibrou, as chances deram uma rareada, assim, não eram tão comuns. E aí, até que aos 32 do primeiro tempo, cara, o Santos teve uma jogada de ataque. O time do Fluminense achou que a bola ia saindo, então os jogadores estavam saindo devagar, assim, né, vagarosamente da zaga, mas a bola sobrou para o Santos ficou com a bola caiu no pé do Zanocelo na meia esquerda. Ele virou um lançamento incrível para o Madison, posição legal. O Madison estava 2 metros atrás, até mais, do zagueiro adversário. Correu, chegou na frente, cabeceou, tirou do goleiro, bola cruzada. Cara, lindo, sensacional. Que jogada do Zanocelo, ó, espetacular. Vinícius Zanocelo mandou muito bem nesse jogo. Apareceu, criou, virou. Sensacional o Zanocelo. E aí, depois disso, o Santos se tranquilizou em campo. O Santos começou a tocar bola e tocar bem a bola, sabe? Dominando o jogo, tentando trabalhar ela para o Fluminense não conseguir criar. Aí, em algum momento, o Fluminense se encontrou, fez uma outra jogada, tentou dar uma pressãozinha de leve assim no final do primeiro tempo, mas nada que assustasse, nada absurdo. Fechou o primeiro tempo 1-0 para o Santos. Aí voltamos no intervalo, as duas equipes com a mesma formação, os mesmos jogadores. O Fluminense vem melhor, cara. E aí o Fluminense dominou o segundo tempo até uns 11, 12 minutos, assim, que o Santos quase não viu a cor da bola. E o pouco tempo que ele ficava com a bola no pé, ele não estava conseguindo engatar jogadas, os contra-ataques não se encaixavam, as coisas não estavam muito legais, assim, não estava ruim, assim, o Santos não estava num cenário desesperador, mas também não era promissor, não era uma coisa, assim, que você visse que ia dar certo. E o Fluminense pressionando, 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 a zaga tirando, participando, João Paulo aparecendo. Então, beleza. Até que aos 16, o goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, repõe mal uma bola longa. A bola é rebatida e para no pé do Marinho. O Marinho puxa o contra-ataque e o Madison vem voando por fora, pelo lado direito. Assim, nossa, cara, é espetacular de ver o Madison fazer isso, porque ele é muito rápido. E assim, a velocidade final dele é muito absurda. Então, tipo, depois que ele acelera, cara, é incrível. Ele passa e o Marinho dá a bola e assim, ele tá um meio metro para trás da linha do jogador Fluminense. Ele recebe já dentro da área, pela lateral direita, assim, mas dentro da área, e rola para o meio. Cara, tinha na bola o Diego Tardelli e o Marcos Guilherme. Os dois estavam na bola para meter para dentro. Quem meteu para dentro foi o Diego Tardelli. Merecidíssimo, porque ele tem uma boa qualidade técnica, mas ele está participando do jogo, ele está se entregando, ele está ralando, ele está, sabe assim, lutando muito para participar, para entregar, para fazer coisas melhores pelo Santos. E foi muito bom de ver o Madison. O Madison fez um gol, participou do outro e, assim, foi um dos melhores jogadores do Santos em campo pela participação dos gols, por ter participado de cabeça nos lances de ataque. Apareceu muito bem o Madison, muito decisivo. O outro jogador que foi muito destaque foi o Zanocelo, cara. Nossa, jogou muita bola, sabe? Participou, saída de bola, inversão, jogadas individuais, assim, dele pegar a bola, ter um jogador em cima, ele dar um drible curto e conseguir limpar o lance. Muita noção do que estava acontecendo no campo, sabe, cara? Lembrou o Sanches dos bons momentos, cara. Foi incrível, cara, tipo, ver o time. Falando individualmente, o João Paulo foi bem, ele foi pouco exigido, porque a zaga do Santos, o time do Santos se dedicou muito para a marcação, mas quando precisou, o João Paulo estava lá, teve 2 ou 3 lances do Fluminense aí que foram perigosos que o João Paulo defendeu. O Robson foi bem na zaga, seguro, tranquilo. O Velasquez foi muito bem, sabe? Super seguro, meteu até uma caneta no Abel Hernandes, cara, foi, nossa, absurdo, assim. O Bosa também foi bem, apareceu bem, jogou ali, deu uma tranquilidade ali pelo lado direito. No meio de campo, o Marcos Guilherme participou muito do jogo, apareceu, correu, tentou, então foi bem, lembrando o Marcos Guilherme logo da chegada, assim. O Felipe Jonathan foi bem pelo meio, jogou bem, estava com bastante qualidade, aparecendo. Só não foi tão bem quanto os outros, né? Acho que acabou destacando mais o futebol dos outros. Ele acabou saindo por lesão, o Balieiro entrou no lugar dele no segundo tempo, ele estava sentindo. O Zanocelo saiu depois também no segundo tempo, porque parece que fisicamente ele ainda não está no ápice, pediu, daí entrou o Carlos Sanches. No ataque, daí na zaga, o Robson teve um momento que ele sentiu, saiu, voltou, só que o Carille preferiu poupar e colocou o Wagner Leonardo. Não dá para falar do Wagner Leonardo, não dá para falar do Balieiro, não dá para falar
porque eles quase não tocaram na bola, sabe? Tipo, quando tocaram na bola foi para tirar a bola, fazer esse tipo de coisa, né? Porque com 2-0 o Santos administrou um pouco mais o jogo. E depois, mais para o final, entraram ainda o Raniel no lugar do Tardelli e o Ângelo também no lugar do Marinho. O Raniel um pouco apareceu, disputou algumas bolas de cabeça ali que ele conseguiu ganhar, um outro domínio, mas apareceu pouco. O Santos também apareceu pouco no campo de ataque depois mais para o final do jogo, né, com o resultado já mais administrado. E o Ângelo fez uma ou outra boa jogada, ele meteu uma caneta no jogador fluminense, ele conseguiu fazer jogada linha de fundo, driblar, tentar prender um pouco mais a bola. O Ângelo, ele tá naquela pegada do primeiro ano do Neymar, assim, sabe? Tipo, toma umas decisões meio erradas, precisa de uma ou outra mudança ali, trabalhar um pouco mais, mas é um jogador que tem muito potencial. Chegada do Dracena, pelo visto, o que a gente falou dele estar no lugar certo na hora certa já trouxe uma vitória para o Santos também. Ele estava lá assistindo o jogo na Vila. Tira a pressão do Fábio Carille, tira um pouco da pressão dos jogadores. O próximo jogo é difícil porque é fora de casa, é contra o Atlético Paranaense, que é uma boa equipe, mas também não está tão bem assim. Ele está bem nas competições mata-mata, né? Semifinal de Copa do Brasil e final de Sul-Americana. Mas no brasileiro não está tão distante da gente também, né? Então, tipo, o Atlético Paranaense está com 34, a gente está com 32. Se a gente ganha deles, eles estão com um jogo a menos também, mas se a gente ganha deles, a gente pode passar, né? Ficar um pontinho na frente, pelo menos temporariamente. Então, gostei de ver que o Carille mudou, gostei de ver que o Carille tentou coisas diferentes, gostei de ver que o Carille acertou o time, e assim, o contra-ataque era uma coisa que fazia tempo que a gente não via e funcionou muito bem. O time criou, abafou, lutou, jogou muito bem na zaga, todo mundo participando. Não teve um destaque assim que você falasse, cara, o cara jogou mal. Não, ninguém. Todo mundo jogou pelo menos o bem, sabe? E daí teve alguns destaques, como o Zanocelo e o Madison, principalmente os dois. O Lucas Braga jogou poucos, meio sumido, mas também o Marinho também não esteve tão bem, mas também não teve mal, sabe? Tipo, ele participou do jogo. Desculpa, pessoal, tem alguém aí tentando compensar alguma coisa pequena. Então, é uma boa vitória, é uma vitória que tira pressão, uma vitória que dá um alívio e que mostra que o Santos, se ele jogar esse futebol, a gente não cai. Se o Santos jogar desse jeito, com essa vontade, com essa disposição, com essa entrega, criando, pressionando, a gente não cai. A gente consegue ganhar de praticamente qualquer time, seja jogando em casa, até mesmo fora, que normalmente a gente não vai tão bem fora de casa, mas dá. Então, dependendo aí do resultado do Atlético Paranaense, dependendo do time que for jogar contra o Santos, talvez fique um pouco mais tranquilo para a gente. Talvez não, mas não importa. O que importa é esse foco, essa vontade, essa disposição para a gente ir para cima, para sair dessa situação, para a gente não cair. A gente não caindo, a gente tem um ano mais tranquilo financeiro, a gente mantém a nossa tradição de nunca ter jogado a Série B e continuamos mostrando aí o quão grande que o Santos é. Galera, para você que assistiu até o final, muito obrigado aí por acompanhar o trabalho. Descemos! Que dê tudo certo agora daqui para frente, que continue esse caminho bom aí para o Santos, porque hoje mostrou o verdadeiro Santos, aquele que a gente gosta de ver, aquele que a gente sabe que é um time grande e que não tem medo de segunda divisão. Galera, um grande abraço para todos. Curtam, comentem, compartilhem, chamem seus amigos. Estamos comemorando 200 inscritos no canal e para cima deles. Um grande abraço.